As Blue Zones ou zonas azuis são algumas regiões pelo mundo onde a população tem uma expectativa excepcionalmente alta de vida. São pessoas centenárias e que envelheceram muito bem. E aí foi observado algumas coisas e a gente vai aqui confrontar com a ciência para dar uma prescrição, para dar um ensinamento de como você ter uma ótima longevidade. Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal que além de fitness, nós falamos sobre viver muito e viver bem, com base em ciência e observação. Eu não vou focar aqui tanto nas zonas azuis. Tem uma no Japão, uma nos Estados Unidos, outra na Itália. Eu acho muito legal o documentário de zonas azuis que tem na Netflix, espetacular. O que a gente vai falar aqui é da parte prática que aumenta a nossa longevidade. Vamos começar pelo padrão dietético. A gente tem tanto metas-análises quanto a observação das Blue Zones com uma dieta mais focada em vegetais. Então, mais vegetal, mais fruta, mais leguminosa, oleaginosas estão ligadas a uma menor mortalidade e uma maior expectativa de vida, portanto. Redução de alimentos ultraprocessados. Então, basicamente, é você comer as coisas mais naturais, usar temperos naturais. Nós não temos dúvida que isso é espetacular. Então, evitar ultraprocessados, alimentos ricos em açúcar, gordura transsaturada. Mas vamos trazer aqui algumas coisas que são legais e pouco faladas. Por exemplo, a quantidade de proteína numa dieta, quando ela é menor, ela está mais ligada à longevidade, porque ela ativa menos a via mTOR, que favorece o envelhecimento, pensando em longo prazo. Então, as dietas hiperproteicas, 2,5, 3 gramas quilo, não é legal pensando em longevidade. Os melhores valores que a ciência nos mostra é entre 1 a 1,2 gramas quilo, o que obviamente é menos eficiente para hipertrofia muscular, para recuperação muscular para fim esportivo, mas pensando em longevidade, uma proteína menor, aparentemente, ou então muito bem analisado já, mostra uma longevidade maior por menos ativação da via mTOR, que é a via que a gente quer ativar quando quer hipertrofia muscular, e eu que dou consultoria há muito tempo, sei bem disso. Aparentemente, as proteínas que dão mais longevidade são as proteínas animais, então cai nessa dieta mais baseada em vegetais, mas quando a gente vai analisar proteínas animais, não é um grande vilão. Principalmente, uma das proteínas animais que mais aumenta a longevidade são os peixes, por conta de ser rico em ômega 3, e isso ajuda muito a deixar o sistema menos inflamado. E aí depois vem os ovos, os laticínios, frango, e a carne vermelha, em termos de longevidade, ela entra por último. Isso quer dizer que ela é deletéria, vai matar você, para você não consumir nunca? Não, não quer dizer isso. Inclusive um pouco de gordura saturada, o consumo é totalmente ok, como a gente vê isso nas Blue Zones. Agora, ao que tudo indica, uma menor quantidade é mais interessante. Muito se fala de consumir ali 1, 2 vezes por semana porções pequenas de carne vermelha. Outra coisa, pessoas que comem menos aparentemente vivem mais, respeitando que essa pessoa não vai ter nenhum problema de nutrição, de desnutrição, na verdade. Então, uma pessoa que come ali 2.000 calorias por dia e consegue ingerir todas as vitaminas, minerais, carboidrato, proteína, gordura, em teoria, se ela consumir 2.500, ela tem menos longevidade. Então existe uma regra ali que eles recomendam, que é bem legal, que é comer até você ficar 80% saciado. Então, coloquei meio quilo de comida, comi 400 gramas. Eu sei que eu consigo comer 500 gramas, mas se eu puder parar nos 400, porque os 500 eu vou ficar muito cheio, é melhor. O jejum intermitente também se mostra com um aumento de longevidade, mas o que você come é mais importante do que o jeito que você come. Ou seja, vou fazer 20 horas de jejum, mas vou me encher de pizza, não vai dar certo. Porém, há uma recomendação de jejum de aproximadamente 12 horas como algo muito positivo para a longevidade. Antioxidantes naturais, vitamina C, vitamina E, polifenóis, licopeno, mas nenhum tipo de suplementação. Apenas a alimentação regular já dá conta, até porque o excesso de antioxidante, ele
também abaixa a expectativa de vida celular. Muitas pessoas têm carência de vitamina D, então nesse caso a suplementação pode ser muito bem-vinda se tiverem níveis baixos, ou seja, uma vitamina D plasmática abaixo de 30, de 20 nanogramas por mililitro, lógico, ng/ml. Na parte de exercício físico é muito legal a análise que é feita aqui. Lembrando que isso você vai ver em exame de sangue, que inclusive se você não tem assistência médica, contrate agora o Vem Consulta. É R$14,90 por mês, usando o cupom TWIN, que dá 70% de desconto, para você ter um médico na palma da sua mão. Em relação ao exercício físico, a maior parte analisada não faz exercício físico, faz atividade física. Qual que é a diferença? O exercício físico é algo pensado. Então, subir escada é uma atividade física? É. Subir escada é um exercício físico? Não, a menos que eu queira subir escada num ritmo determinado, num tempo determinado, para um ganho de condicionamento determinado. E aí sim ele vira um exercício físico. Então o exercício físico é uma atividade física com um propósito. E a gente não observa isso nas Blue Zones. O que simplesmente tem ali, e que fique claro, a base da ciência está totalmente ligada, é a atividade física de baixa intensidade e de uma duração um pouco maior. Um aeróbico em zona 2. O que é esse aeróbico de zona 2? É uma atividade física leve, moderada, que você consegue conversar com uma pessoa, por exemplo. Zona 2, você vai pegar 220, vai fazer menos a sua idade. Vamos pensar aí, 180, porque eu tenho 40 anos. 180, eu vou pegar aproximadamente 60 a 70% dessa frequência cardíaca máxima, e essa vai ser a zona 2 aeróbica. E a recomendação é de aproximadamente 180 minutos por semana dentro dessa zona 2. Então veja só que não é um aeróbico muito intenso, porque você tem que conseguir conversar com alguém. O aeróbico muito intenso, apesar dele aumentar o VO2 máximo, volume de oxigênio máximo, muito mais do que o de zona 2, você não consegue ter um equilíbrio legal pensando em longevidade. Então aquele aeróbico muito intenso, zona 4, zona 5, HIIT, exaustão, várias horas por semana, vai te deixar muito bem condicionado, muito bem preparado, inclusive muito mais do que o de zona 2. Mas em termos de longevidade, ao que tudo indica, o de zona 2, ele é muito melhor, porque ele consegue melhorar o seu organismo, fazendo, por exemplo, biogênese mitocondrial, tornando mais eficiente, só que sem gerar um desgaste, porque o aeróbico muito intenso, ele força o seu organismo. Ah, mas o organismo é antifrágil, tudo bem. E esse é o princípio de fazer o aeróbico em zona 2. Ou seja, o antifrágil é o quê? Não é o que não quebra, é o que fica mais forte quando é agredido. Só que eu não posso agredir ele mais forte do que o que ele consegue se superar. Ou seja, uma atividade física faz subir o cortisol, o hormônio do estresse? Faz subir, é um estresse físico. Porém, num contraturno, eu vou descer mais do que aquilo que eu subi. E aí, na média, eu fico menor. Muito diferente de eu fazer um exercício muito intenso, que ele aumenta muito o cortisol, aí no contraturno eu diminuo o cortisol, mas ainda eu fico mais alto do que o normal. E isso vale, por exemplo, para um estresse vascular, entre outras coisas. Então, por incrível que pareça, o aeróbico de baixa intensidade, ele aumenta mais a longevidade do que o de alta intensidade. Isso não quer dizer que você não pode jogar o seu futebol, como eu mesmo jogo, só que se você jogar futebol todos os dias, ficar em zona 4, zona 5, uma hora todo dia, provavelmente você vai se lesionar, você vai entrar em overtraining, vai aumentar cortisol, vai aumentar catecolaminas como epinefrina, norepinefrina, agentes estressantes. Você vai ter, na verdade, um estresse oxidativo grande. E é isso que a gente tem que evitar. A gente tem que fazer uma troca de custo-benefício. Então, o estresse oxidativo tem que ser alto, mas o meu contraturno tem que superar. Quando eu tenho uma atividade muito intensa, o estresse oxidativo fica maior do que o contraturno consegue compensar. E aí você pode causar até um envelhecimento mais rápido. Lá as pessoas não fazem esse tipo de exercício físico, mas elas cuidam de horta, sabe? Trabalha com alguma coisa que faz a frequência cardíaca ficar mais ou menos nessa zona 2. Então isso é muito bem estabelecido. A zona 4, zona 5 é legal, pela ciência mostra que pouco tempo já é o suficiente para um aumento de VO2 máximo que a gente precisa para a longevidade. Então, por exemplo, fazer um HIIT, 1 minuto no máximo, 1 minuto lentamente, 10 minutinhos, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana,
tá excelente, você já trabalhou em zona 4, zona 5, o suficiente para a longevidade. Não estamos falando de performance aqui, tá? A gente está falando de longevidade. Força. O mais importante é você ter força nas pernas, certo? Para qualidade de vida e longevidade. Então, se você fizer um trabalho, por exemplo, de musculação 2 vezes por semana, um dia membros superiores e inferiores, no outro membros superiores e inferiores, ou seja, fazer um full body nesses 2 dias com exercícios compostos, treinando ali próximo da falha, nem precisa ser a falha. Você não vai ser sarcopênico nunca. Nunca você vai perder massa muscular mantendo um estímulo de força 2 vezes por semana. Pode ser musculação, pode ser pilates, pode ser, enfim, qualquer atividade física de força que você tenha um controle legal para você não se machucar. Então, se você fizer 3 vezes por semana, de 1 hora, em zona 2, no aeróbico, e mais 2 vezes por semana de força, de atividade física você está muito bem servido. Obviamente a gente não pode deixar o sono de lado, então todos ali dormiam 6, 7, 8 horas de sono, os mais velhos dormem um pouco menos, é normal, a produção de melatonina cai, mas no geral algo próximo de 7 a 8 horas bem dormidas, vale lembrar, aquele sono que você acorda e fala, pô, legal, beleza. Isso faz uma série de benefícios no seu corpo. Procura ler no Twin Mais Tema que você vai entender tudo sobre o sono aqui. Tem um vídeo específico sobre isso, como você melhorar o seu sono de forma natural e isso aumenta a longevidade. Estresse. Então, quanto mais estresse, seja físico ou emocional, mental, pior é a longevidade. Então, a gente precisa aí ficar de bom humor, fazer terapia, não se envolver tanto, não querer fazer da vida a única máquina de fazer dinheiro, porque isso é estressante, você ficar correndo atrás de dinheiro, é estressante não ter dinheiro também, eu concordo. Então, você precisa ter você precisa afinar de acordo com que isso não te gere um desconforto, um aumento de cortisol, inflamação. E fazendo tudo isso, dificilmente você vai ser hipertenso, vai ser diabético. Porém, porventura você já é um diabético, você já é hipertenso ou até ficou, porque pode acontecer, não ter preconceito e usar as medicações, porque apesar de você ter uma medicação que tem um efeito colateral, bababá, o custo-benefício da operação compensa. Pô, eu sou hipertenso. Eu usar remédio para hipertensão não é a melhor coisa para a minha saúde, mas eu ficar com a pressão alta é muito pior do que o remedinho. Então, não negar tratamentos medicamentosos, porque os tratamentos medicamentosos eles estão aumentando a expectativa de vida e não diminuindo, desde que seja bem utilizado. De suplementos, como eu disse, uma vitamina D, se tiver algum tipo de carência, ômega 3, se não consumir peixe, porque anti-inflamatório natural é muito bom. Um sistema inflamado, e aí a obesidade faz isso, açúcar faz isso, excesso de atividade física faz isso, excesso de calorias faz isso. Quando você tem um sistema inflamado, ele é mais pró-cancerígeno, portanto, perigoso. Algo que também é pró-cancerígeno é o seu intestino. Se o seu intestino não funciona bem, se você não vai todo dia no banheiro fazer o seu cocôzinho, saiba que isso é um problema, porque as fezes elas são tóxicas para o nosso organismo. Então o consumo de fibras, beber bastante água é extremamente importante. Água, 50 ml para cada quilo que se pesa. Fibra, depende muito da sua necessidade. Recomendação. Tá com o intestino preso, não tá indo todo dia, vai aumentando fibra. Coloca lapsídeo, 5 gramas uma vez por dia. Não resolveu? Coloca 5 gramas 2 vezes por dia, 3 vezes por dia. Mas o seu intestino tem que funcionar bem. Isso é fator determinante para a longevidade, lembrando que os cânceres de trato gastrodigestório são os piores que tem e você vê isso claramente, pode pesquisar. Isso aí no Google você encontra pessoas que têm o intestino preso durante a vida, têm uma alta incidência de problemas gastrointestinais mais tarde. Vamos falar sobre o sono? Eu citei aqui, indiquei o vídeo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor, eu vou deixar a indicação do vídeo aqui para você melhorar o seu sono, porque isso é determinante. Se o seu sono for ruim, você não vai ter força para fazer atividade física, você vai fazer escolhas ruins alimentares, você vai ter um humor pior. Então, se o sono está ruim, vai desmontar tudo. Então, dá uma olhadinha nesse vídeo, você só tem a ganhar.